turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula é de Ciências, número 51, e eu sou a Prof. Jaque. Nós estamos falando sobre a água, não é mesmo? A gente já viu que ela é vital para todo mundo, que ela é fonte de vida. A gente já viu os estados, né, que ela pode estar, né, no estado líquido, no estado sólido ou no gasoso e assim por diante. E aí, conseguiu ver na sua casa isso também? E agora a gente vai ver que a água, ela é um ciclo. Ou seja, como ela está sempre se transformando, a gente vai ter o ciclo da água. Vamos descobrir? Então, olha só. Para essa aula, você não vai precisar de nenhum material. Apenas prestar bastante atenção com aquilo que acontece na própria natureza de forma natural. Para depois, você vai precisar do caderno, do lápis de escrever, do lápis de cor, da borracha para você fazer o registro disso que você está aprendendo. Então vamos lá? Para a gente começar, a Prof trouxe uma história para ilustrar tudo isso que a gente vai aprender. E o nome da própria história é o ciclo da água. Então vamos descobrir o que significa esse ciclo? Então vamos lá! Era uma vez um lago feito de muitas gotinhas de água. O sol aqueceu a água do lago, as gotinhas de água separaram-se e se formaram o vapor de água. No céu, as gotinhas juntaram-se a muitas outras e formaram as nuvens. E as gotinhas viajaram por muitas terras. Quando a nuvem ficou muito pesada, cheia de gotas de água, e encontrou o ar mais frio, algumas gotas caíram em forma de chuva. E outras, com o ar ainda mais frio, transformaram-se em neve. O calor do sol derreteu a neve e as gotas voltaram a transformar-se em água. Uma parte da água foi para a terra e alimentou as plantas. Outra parte foi também para a terra e encontrou rochas formando um lençol de água. E quando chegou à superfície da terra, fez surgir uma nascente. As gotas de água da nascente foram descendo pela montanha até chegar ao rio. No rio, as gotinhas de água conheceram os peixes. O rio correu até ao mar e agora as gotinhas fazem parte novamente do mar. Vivem nas ondas à espera que o sol as aqueça para poder subir para as nuvens e começar uma nova aventura. E aí, o que você achou da história? O que você achou da aventura dessas gotinhas, não é? A história, ela explica sobre o ciclo da água, que é isso mesmo, não tem mistério. Nessa aula, a gente vai aprender um pouco mais sobre ele. Então, como que acontece? O ciclo da água, ele é fundamental para que a gente tenha água, que a água circule por todos os seres vivos e pelo meio ambiente. Então, a gente já viu que a água está presente o tempo todo, certo? Só que como ela vai se transformando, ela acaba virando num ciclo dela. Olha só, esse ciclo, ele faz com que a água seja disponibilizada para diversas coisas e depois possa ser reutilizada entre os principais processos que ocorrem, que é o ciclo da água. Podemos destacar a evaporação da água devido à ação do sol, a condensação e assim por diante. Então, todas essas partes que a água pode sofrer. Então, quando está lá a mãe lavando a louça ou quando você está tomando banho, aquela água, ela vai parar num rio, ela vai para um tratamento e ela volta para você. E é esse ciclo que vai acontecendo. Só que isso é o que nós como seres humanos fazemos. Encanamos a água, mandamos para o rio, do rio vai para onde vai tratar essa água e de lá do tratamento volta para nós e é todo esse ciclo. Na natureza acontece de maneira natural e é isso que a gente vai descobrir. Então o que acontece? O calor do sol aquece a água dos rios, lagos e oceanos. Então é como se a água, como se o sol, vamos imaginar que está aquecendo a água no estado líquido, ou seja, onde ela estiver. Pode ser água doce ou água salgada, dos rios, dos mares, dos oceanos e tudo mais. E aí o calor, ela vai o quê? Vai evaporar essa água. Então, com o calor do sol, é claro que tem que ser do sol, não é? Porque não tem alguém lá ligando fogo de alguma maneira.
é apenas com o sol. Então é com esse calor que a água vai aquecer. Com isso, ela vai começar a evaporar, a soltar fumacinhas. Significa que o vapor da água sobe até lá onde estão as nuvens, toda a atmosfera. Lá em cima, quando o vapor se esfria, ela vai ficar em forma de gotículas, todas bem juntinhas, e aí vai formar então as nuvens. Todas essas nuvens aqui são formadas por gotinhas de água. Quando as nuvens elas começam a ficar muito pesadas, e essas gotinhas de água, então elas vão o quê? Começar a cair em forma de chuva. Quando a chuva cai sobre a superfície da terra, ocorre que o quê? Ela vai infiltrar. Ou ela vai infiltrar na terra, ou onde tem rocha, e ela vai entrando. Ou ela vai parar para os rios novamente, ou vai lá nos lençóis freáticos, ou seja, lá nas águas subterrâneas. Lembra que a prof já mostrou em outras aulas aonde ela pode estar? Nessa imagem, elas também vai estar. Ó, aqui a gente tem o mar, no caso, e aqui ó, na própria terra ela está se infiltrando. Não é a água, ela vai se absorvendo e ela vai embora. Parte dessa água que se infiltrou no solo, ela pode ser absorvida pelas plantas e depois utilizá-las, ela devolve à atmosfera por meio da sua transpiração. Olha só quanta coisa nova você está aprendendo, não é mesmo? Outra parte, ela vai escoar, então aquilo que não vai para as plantas, não vai para nenhum outro lugar, ela vai escoando, ela vai indo, até encontrar algum rio, algum mar, os oceanos e assim por diante. E aí vai começar o ciclo todo novamente. O sol vai esquentar, o sol esquenta a água, ela evapora, ela vira nuvem e ela cai. O sol esquenta, ela vira nuvem, ela vai evaporar, ela vira nuvem, ela chove e ela cai. E assim vai todo esse ciclo. O ciclo da água é importante, pois garante que a água circule pelo nosso planeta. Então ela vai passar por todos esses estágios, por todas essas partes onde nós vamos utilizar. E é aí, quando nós falamos lá no começo, que a água, ela não muda. A gente pode utilizá-la, a gente pode transformar e tudo mais. Ela não vai acabar, mas nós temos que cuidar. E é por esse ciclo da água que a gente tem toda essa água que a gente utiliza, seja potável, seja doce, seja salgada e assim por diante. Imagine, por exemplo, que os animais, se eles consumissem toda a água e ela não retornasse para o meio ambiente, o que aconteceria? Ou então, se nós seres humanos pegasse toda a água, então a gente usa e joga fora, como se ela não voltasse para a gente, o que ia acontecer? Aí sim a água iria acabar. Com o tempo, essa importante substância não existiria mais no nosso planeta e, consequentemente, não haveria mais vida. Então, viram só a importância que é o ciclo da água? Como sabemos, a água ela é fundamental para qualquer ser vivo, certo? E uma vez que ela faz parte dessa composição do nosso corpo, ajuda no transporte das substâncias, participa de reações químicas importantes e faz toda essa parte, então a gente sabe que ela é vital para nós. Sem água a gente não vive. E por isso a importância desse ciclo. Vamos ver então se você conseguiu compreender tudo o que acontece? Então como que começa então o ciclo da água? Através de quem? Do Sol, né? Então vamos lá, o Sol. E o que o Sol faz? Ele vai esquentar a água que já tem lá na atmosfera. Então toda aquela água do rio, a água que tem por todos os lados, até mesmo essa água da jarra aqui, então os raios do Sol faz com que ele vai aquecer. E aí vai subir em forma de fumacinha. Aí essa água ela vai começar a evaporar. E então ela vai se transformar em nuvens, né? E dessas nuvens elas vão ficando cada vez mais pesadas, mais pesadas, mais pesadas. E aí vai começar e vai cair através de chuva. E o que o Sol vem? Vai esquentar e ela vai subir, esse ciclo que ela faz. Viu só como é importante? Viu só como é legal saber como a natureza se comporta e tudo o que ela faz? Na nossa história da viagem da gotinha, que ela vai de um lado para o outro, ela mostrou muito isso.
exatamente toda essa parte. Olha só, quando a gente fala que a água estava aqui, os raios do sol começou a esquentar ela e aí ela começou a evaporar. O vapor de água ele é tão leve, que por isso que ele sobe. E então ele se juntou com mais. Você já viu como o lugar onde a gente vive, o planeta Terra, ele é gigante? Por isso que acaba formando várias nuvens, porque não esquenta só um lugar, está esquentando tudo que tem água. E água, gotículas de água tem por toda a parte. E então aquelas nuvens podem ir de um lado para o outro e aí vai começar a chover. E essa água vai começar a se filtrar toda a natureza, no meio das pedras, da terra e tudo mais. E aí o que acontece? O que não quer mais volta para o rio. E aí começa tudo de novo. O sol esquenta e assim por diante. Viram só que interessante? Eu espero que você tenha gostado e aprendido sobre essa aula, de tudo que a gente viu sobre o ciclo da água. Agora, você lá no seu caderno, você vai registrar tudo isso. Certo? Então, até a próxima aula!